Bom, a ideia agora é mostrar para vocês como que é feito o startup do ambiente, como que eu vou subir um servidor, isso dado já uma instalação. A instalação básica do OAG ela é composta por um group e N servers embaixo dele, que você pode, num ambiente clusterizado, configurar ele para você ter o seu ambiente distribuído em vários clusters dentro da DMZ. Isso, claro, dependendo da necessidade. No nosso caso, no caso da Stello, a gente é single cluster, ou seja, a gente tem um grupo e tem um servidor. Tudo que a gente fizer vai ser aplicado para o grupo dentro dos servidores. Ou seja, se eu tivesse mais de um servidor dentro da minha instalação, eu teria o group e diversos servidores. Eu posso tanto fazer com que as configurações sejam aplicadas para um servidor ou outro, que não faz tanto sentido para um ambiente distribuído, ou para o ambiente inteiro, fazendo a configuração através do group. Isso a gente vai entender acessando o que a gente tem dentro do API Gateway. Retornando, quando você instala o API Gateway, você pode selecionar uma série de produtos dentro da sua instalação. Coisas que a gente usa no dia a dia. É o API Gateway, que é o próprio servidor em si, que você faz toda a configuração, e o Policy Studio, que é a IDE a qual nós trabalhamos para gerenciar o API Gateway. Eu tenho o API Gateway Explorer, que é uma espécie de gerenciador de APIs. É a gerenciador de APIs dele, que também é uma IDE, mais voltada para a parte de API. O Analytics, para gerenciar os dados dele, e o Configurations Studio para gerenciar configurações do próprio servidor. Para desenvolvimento, como reiterando, é o Policy Studio que a gente vai utilizar. Primeiro a gente precisa startar a instância na máquina, ele vai ficar aqui dentro do API Gateway. Dependendo do sistema operacional, muda um pouquinho qual que é o local de instalação dele. Se é o Linux, ele vai ficar dentro dessa pasta aqui, ó, POSIX, POS e X. No Windows, se você tiver uma instalação, é uma pasta chamada Win32. Essa é a diferença crucial entre as instalações. Se eu vier aqui dentro de POSIX bin, eu tenho os startups necessários para o meu ambiente. Tá? Como que ele funciona? Eu preciso primeiro subir um Node Manager do API Gateway para que esse Node Manager gerencie as instâncias que fiquem no ar. Então, para isso, eu vou usar o terminal para poder subir os servidores, as instâncias necessárias. Ações, abrir o terminal aqui. Abrindo o terminal, eu posso, usando o NoHub, barra Node Manager, tsh, opa, Node Manager. Se dá um tail "-f", com o tail "-f" eu consigo ver o acompanhamento, ver o que ele está subindo. É assim que o Node Manager estiver no ar, eu tenho condições de subir o servidor. Ó. Subiu aqui o Node Manager. Abrir uma outra janelinha aqui do terminal. E vou usar o Start Instance para subir a instância do OG. Ele pede alguns parâmetros de qual grupo você está subindo e qual a instância que você está subindo. Mas se porventura, esqueci, não sei, eu quero entender quais eu tenho no meu servidor, eu rodando apenas o Start Instance, sem parametrização alguma, ele vai me listar o que eu já tenho instalado no meu ambiente. Esperar um pouquinho.
Guardar um pouquinho. Guardando aqui, está subindo as configurações. Bom, quando a gente tem apenas um server configurado aqui, o Start Instance ele vai subir as configurações automaticamente. Feito isso, a gente usa o Policy Studio para acessar essa instância. Tá, voltando lá na raiz da instalação da API Gateway, eu vou entrar em Policy Studio e acessar o arquivo .policy studio. Vou usar o NoRap novamente. Policy Studio. E subir a ideia aqui. Eu tive alguns problemas com o Policy Studio, porque ele é Eclipse based. Problemas parecidos eu tive com a ideia do Oracle Service Bus para instalar nessa distribuição do Linux, que é o Kubuntu, uma base do Ubuntu. Então, se vocês tiverem algum problema de exceção com alguma coisa assim, tem que dar uma verificada nas libs de 32 ou 64 bits da máquina. Dá um apt-get update, algo do tipo. Uma vez que eu logue no Policy Studio, ele vai me abrir aqui essa lista de sessões previamente configuradas. Aqui eu tenho do meu servidor local e duas conexões para a Stello. Tivemos algumas mudanças de servidor da Stello, portanto a gente teve que colocar, tive que criar duas conexões aqui. Eu conectando no meu servidor local, o default dele é fazer a instalação apontando para a porta 8090, usando conexão segura. A senha default o usuário default é admin, com a senha default change.me. Isso inclusive nos ambientes da Stello, até a homologação é o mesmo. É o host, a 8090, a homologação é 9090, usuário admin, senha change.me. Não muda para nenhum ambiente. Tanto que a gente consegue até acessar a homologação se a gente quiser, para verificar alguma coisa. Não sei se por liberações, enfim, detalhes. Eu só preciso configurar esses parâmetros. Uma vez que eu dei OK na configuração, eu vou ter aqui na parte superior o group e o server. Lembrando que eu tenho um ou mais servers para cada grupo instalado, configurado no meu ambiente. Tá? Eu nomeei dessa forma Stello Group, Stello Server, porque meu ambiente local lá na Stello tá, digamos assim, é meio bagunçado. O pessoal colocou os nomes defaults lá de Group 1 e Server 1 e toca a vida. Isso na prática não vai fazer tanta diferença. Não dá diferença, por exemplo, quando eu preciso migrar o pacote de ambientes. Ele não leva o nome do grupo nem do server em consideração na hora de fazer a implantação. Ele só leva em consideração aquilo que eu já desenvolvi. Toda vez que eu acessar o Policy Studio, o ideal para eu
começar a gerenciar o conteúdo dele, é simples selecionar o grupo e clicar aqui em Edit Active Configuration. Se eu selecionar o server e editar a partir por ele, a gente corre o risco de ter um ambiente com mais de um nó, tá? E editar apenas um dos nós. Você vai ter os nós desbalanceados, vai ter um nó com conteúdo e o outro nó com não. Então eu seleciono sempre o grupo e clico em Edit Configuration. O Passphrase é uma outra camada de segurança que eles utilizam para poder autenticar o usuário. Normalmente para os nossos ambientes é em branco, não tem nenhum configurado. Então você dá OK direto e aí ele vai carregar as configurações que já estão no servidor. Ou seja, tudo que eu tenho no servidor ele carrega para dentro da máquina. Tá? E isso não é sincronizado automaticamente. Tudo que eu faço aqui não reflete em design time para o servidor. Eu tenho que fazer um deploy para que isso seja aplicado no servidor. Ou seja, se eu tenho um exemplo de um desenvolvedor A conectar no API Gateway e o desenvolvedor B também conectar, o que pode acontecer? Eu posso ter conflito na hora do deploy dos dois, porque ambos vão pegar um snapshot do ambiente naquele momento da conexão e vão trazer para suas máquinas. Vão começar a fazer alguma coisa. Aí imagina que o desenvolvedor A vai lá e faz o deploy. Fez o deploy lá de algumas configurações, deploy com sucesso. Na hora que o desenvolvedor B vai subir, ele vai dar um problema, porque o API Gateway vai reclamar, você não tem todas as configurações que hoje eu tenho no servidor. Estou com algum problema. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que conectar novamente para sincronizar essas configurações. Até aí, num primeiro momento, o desenvolvedor B vai perder tudo. Só que existem estratégias para a gente conseguir trabalhar tanto com um desenvolvedor só trabalhando no ambiente, quanto trabalhar com 2 desenvolvedores. Só que esse trabalho ele é bem minucioso. É necessário que haja uma conversa, haja uma sincronia entre as pessoas que estejam mexendo no ambiente ao mesmo tempo. Tanto que a gente até evita isso, pegando no nosso exemplo da Stelo, que nós temos outras empresas mexendo no API Gateway com outras configurações que não são da nossa competência, não são por contrato não são da nossa competência. Então a gente poderia fazer, mas parte é feita lá por outra empresa e outra parte é feita por nós. Então quem for trabalhar com isso lá na Stelo vai ter que alinhar muito bem a hora de abrir o API Gateway. Por exemplo, vai ter que consultar os desenvolvedores das outras consultorias que estiverem hipoteticamente mexendo com o API Gateway, para não ter esse tipo de sincronização, esse tipo de perda de trabalho. Tá? No caso lá, outra pessoa que mais mexe com a API Gateway depois de nós é o Vitor lá da... Qual é o nome da empresa que o Vitor trabalha? Da Alpar, né? Então sempre conversem com ele para não ter esse tipo de problema. Voltando aqui mais no produto, eu tenho algumas peculiaridades aqui na IDE para você gerenciar o API Gateway. Tá? Praticamente vocês não vão enxergar os menus de contexto, e sim os elementos aqui de tela, onde eu tenho à esquerda um menu com os conteúdos listados em árvore, e à direita eu tenho o resultado da seleção do que eu tenho do menu em árvore. Tá? Tudo que a gente alguns elementos aqui do API Gateway a gente não gerencia lá na Stelo, como por exemplo a parte de usuários, a parte de AOD. Isso fica por conta deles. A nossa competência é gerenciar as policies, gerenciar os meios de comunicação dessas policies. A policy dentro do API Gateway é o contexto com o qual você determina o fluxo de comunicação de entrada e saída de dados.
Tá dentro do toda a policy, ela vai receber alguma informação por alguma estratégia que você vai definir, tá? E a partir dessa estratégia você vai criar certos filtros para você processar a informação. Você pode de repente dentro dessa policy receber uma informação, verificar alguns cabeçalhos de uma informação recebida via HTTP e dependendo do cabeçalho direcionar isso para um service bus, direcionar isso para um SCA ou até mesmo devolver uma resposta para quem fez a requisição alegando algum tipo de problema com esses headers, tá? Isso num cenário bem básico de uma policy, tá? A policy ela só vai gerenciar esse fluxo, mas para determinar a entrada, como é que essa informação chega para você no API Gateway, eu vou usar os elementos chamados de listeners. Esses listeners, eles são a maneira com a qual vocês vão determinar a entrada de dados. A primeira delas é você definir esses subgrupos aqui que são os services, para você encapsular determinadas entradas em uma porta específica. O nosso gerenciamento de APIs vai ser, a gente vai receber elas dentro do nosso host via uma porta de comunicação, e cada grupo de services aqui dentro dos listeners ele tem uma porta específica, tá? Aqui não reflete 100% do ambiente, mas ele é bem parecido. Tudo que vocês estão vendo aqui, se vocês abrirem o API Gateway lá na Stella, vocês vão ver bem similar. Esse deploy aqui foi começo de abril, não tem nenhum mês, então as diferenças serão mínimas para vocês, tá? O padrão é trabalhar embaixo desse grupo Default Services, tá? Normalmente ele vai estar configurado para a porta 80, que é a porta de default de comunicação no HTTP, para a gente receber os dados via ela. Se eu abrir essa árvore aqui, listeners, Oracle API Gateway, Default Services, Ports, eu consigo enxergar uma ou mais portas de comunicação com a qual está configurado esse meu grupo de serviços. Nesse caso, se eu clicar aqui em editar, eu posso visualizar que eu tenho um nome qualquer, que é só para identificar o que é essa porta, e abaixo eu tenho uma variável de ambiente. Mais tarde, um pouquinho depois eu mostro para vocês onde configura essa variável de ambiente, para definir que essa porta vai ser a porta 80, que é a default de comunicação. Para que eu vou usar essa estratégia de usar arquivo de configuração? Para que eu consiga fazer o deploy entre ambientes e não conflitar portas. Por exemplo, em desenvolvimento eu não posso usar a porta 80 por razões de segurança do cliente, mas eu tenho que, homologação em produção, tem que usar 80. Eu tenho que toda hora ficar mudando o pacote aqui de 80 para 80 para 80? Não. Eu jogo isso para uma variável de ambiente, essa variável de ambiente é gerenciada conforme eu vou transportando os ambientes. Tá, então a 80 está para essa variável chamada env.port.traffic. Lembrando que nessa configuração aqui, outro item importante é esse checkbox aqui, Enable Interface. Ele é bem útil quando eu preciso desabilitar algum serviço, algum grupo de serviços dentro do API Gateway, para fazer alguma espécie de teste de comunicação, teste de falha de comunicação. Eu posso apenas, só desabilitando isso daqui, desabilitar todas as minhas APIs que são configuradas para essa porta aqui, para esse tráfego de comunicação. Isso a gente faz lá na Stella para quando a gente precisa fazer algum teste de que o auth seja fora, por exemplo, a gente desabilita e depois habilita só para fazer o completion do teste. E dentro desse grupo de serviços, além das portas, tem os paths, os quais eu vou receber informações, tá?
Cada path ele tem uma relação 1 para 1 com uma policy, ou seja, no root, se eu bater diretamente no servidor, na porta 80, no root, ele vai para uma policy onde eu vou retornar para o cliente um HTTP 403. Tentou bater o root, eu não vou nem verificar se você tem credenciais, se você tem algum tipo de autorização no meu servidor. Não quero que você acesse meu root. Tenho aqui todas embaixo de uma forma, digamos, não organizada, porque eu tenho tudo embaixo da porta 80. Eu não consigo, dentro do API Gateway, criar dois grupos de serviços apontando para a mesma porta. Por exemplo, eu quero organizar os serviços de OAuth e os serviços padrão, que são as entradas de comunicação via APIs. Eu tenho que mudar as portas. Eu não consigo desacoplar isso, infelizmente. Se eu tentar, até por variável de ambiente, subir dois grupos de serviços com a mesma porta, ele vai dar pau. Então, por hora, é a solução que nós temos aqui para gerenciar as APIs e gerenciar o OAuth. Oi? Não, aqui é uma porta só. Sim. Você vai adicionar mais de uma porta, é isso. Não é adicionar. Isso. Exatamente. Eu posso ter várias portas de entrada pro mesmo path. Só que eu não. Isso, eu não posso repetir ali em outro grupo. Isso mesmo. Tenho aqui as nossas policies do OAuth, tá? Que elas são fixas aqui, elas sempre vão começar com uma API OAuth, alguma coisa, que são do gerenciamento de single sign-on. Essas aqui que começam com BB são um espelho de serviços do barramento que aqui no API Gateway a gente chama de Business Services, onde a gente importa um WSDL e esse WSDL vira uma fachada dentro do API Gateway para ele ser acessado de um ambiente externo para o ambiente interno. A gente tem uma série de serviços que já tem esse tipo de configuração, que já não é nossa competência dentro do cliente, é competência da Alpar gerenciar isso. A gente gerencia o serviço dentro da intranet, na DMZ já é serviço da Alpar fazer esse meio de caminho com a extranet. Sim, isso. Isso se ele permite separação lógica, né? Como ele não permite, entendeu? Quando você faz esse import do WSDL, ele já gera tudo para você automaticamente. Você só tem que ajustar algumas configurações de comunicação que ele vai importar do WSDL, a comunicação com o servidor. Tá? Como eu vou usar uma configuração única de Service Bus para todo o meu ambiente, eu preciso só trocar isso. De resto, é um import que ele vai fazer para gerenciar, para criar esses facades. As nossas policies que competem o nosso gerenciamento, que são as APIs de inclusão de pedido, de cancelamento de pedido, de checkout e consulta do pedido e do cliente, estão todas abaixo desse EC/V1, estabelecimento comercial/V1. Tenho essa policy de esse path de callback, que é o responsável por devolver as informações para um estabelecimento comercial. Uma vez que eu preciso me comunicar com ele de alguma forma, se eu preciso notificar ele de alguma maneira, é por essa policy que sai a informação. Então, essa aqui, diferente das outras que eu recebo uma informação do EC para fazer o processamento internamente no meu middleware e depois distribuir isso de alguma forma, a de callback recebe a informação do middleware para distribuir isso para o estabelecimento comercial.
O que mais aqui tem de policies? Essa aqui do que começa com bar wallet, que é o checkout. E todas elas do nosso alcance são gerenciadas também, não só pelos paths, mas também pelos métodos HTTP corretos, dependendo da situação da solução. Tá. Se vocês olharem aqui, eu tenho 4 paths com o mesmo valor, só que apontando para métodos HTTP distintos. Cada um deles faz o seu papel em relação ao pedido. Tá? Eu posso aqui excluir, posso fazer também a leitura, posso persistir de alguma forma, posso incluir de alguma forma. Tá aqui nessas policies de post. Se eu entrar no detalhe de cada uma dos paths, ele vai me dar esses detalhes aqui. O primeiro deles eu vou determinar o path que eu vou receber essa informação e qual a policy, como é que logicamente eu vou tratar internamente essa requisição. Então eu recebo a requisição por esse path usando esse fluxo lógico para a tratativa das informações. Da mesma forma que a porta, posso habilitar ou desabilitar um path específico. Se eu quiser fazer blackout em algum serviço para fazer algum teste, posso fazer individualmente através do path. Aqui, configurações de log, mais a respeito do ambiente. Isso daqui a gente sempre deixa o default, que é para deixar o login level somente em failure. Fatal é só erro mesmo de servidor, que pra gente não vai interessar muito fazer as investigações. Tá? Posso também trabalhar com log de payload, só que sinceramente isso não é necessário, porque todo payload você consegue visualizar de uma forma clara em runtime lá no API Gateway. Você não precisa criar mais um log para poluir o ambiente de repente. Na aba HTTP Method eu seleciono qual método eu quero. Tenho essa lista de opções. Eu não consigo ou seleciono um ou seleciono todos para receber a requisição. Eu não consigo selecionar, por exemplo, 2 métodos HTTP distintos para receber a requisição por um path. Nessa configuração avançada aqui, eu posso determinar que a partir do meu path, se eu receber alguma coisa mais relativa, eu consigo ainda receber. Tá? Se eu deixar essa opção longest path match selecionada, se eu deixar a opção exact path match selecionada, eu só consigo receber aquele path específico que eu restringi aqui. Oi? Isso. Ou seja, se eu deixo a opção exact path match selecionada, eu não consigo receber nenhum parâmetro via query string. Tá? Que normalmente isso é bobeira, que a gente muitas vezes precisa receber elementos via query string via API. E a minha aqui de cores para determinar se eu vou usar a configuração HTTP padrão ou se eu tenho um profile específico para minha policy. Esse trabalho de paths é sempre nesse nível. Um aqui que é diferente desses paths tradicionais aqui são os de conteúdo estático. Tá? Eles têm utilidade hoje pra gente para conteúdo do API Gateway, do SSO. Que eu tenho um conteúdo de portal estático dentro do meu servidor, que eu preciso determinar dentro de uma policy para ele acessar esse conteúdo de assets que eu configurei aqui no caso para fazer o login do comprador, para fazer o single sign-on com a loja. Tá?
Bom, em relação a paths, é isso, não tenho muito mais o que estender, não tem muito segredo em relação aos paths. O que, o que mais complica mesmo dentro do API Gateway para o aprendizado são as policies. Tá? Ela que contém a maior complexidade e maior variedade de configurações possíveis dentro do produto, que é nela que você vai gerenciar o que a sua API realmente fará. Você pode separar elas por grupos lógicos, tá? Que são chamadas de policy containers, que aqui no nosso caso eu tenho separado por Stelo API, Stelo Custom, Stelo Fault e Stelo OAuth 2.0. Esse Stelo aqui é deprecated, uma hora a gente vai excluir ele do servidor, já deveria ter excluído na verdade, que ele é o Stelo API. Tá? Tinham deixado só Stelo, eu renomeei para Stelo API para ficar mais claro qual é o objetivo daquele container. Aqui a gente consegue separar as coisas de forma lógica, ao contrário lá dos listeners. Aqui não tem problema nenhum, ele não tem nenhuma restrição de separação lógica. Se eu abrir aqui o Stelo API, que é a qual a gente trabalha de uma forma mais intensa, eu tenho outros subcontainers. E assim eu vou indo até que eu tenha as policies. Tá. Tem uma policy aqui chamada empty, mas acho que ela tá aqui de bobeira, não deveria nem estar. Tá. Que ela só faz uma restrição de tamanho de mensagem. Tá. Esse daqui é um tipo de filtro que bloqueia a mensagem pelo tamanho. Tá. O filtro chamado message size. Ou seja, se tiver uma mensagem de tamanho maior que 1 mega, eu barro. Posso barrar ela no meu servidor. Nesse caso aqui, ela não está dando limite nenhum. -1 com -1, ele está dizendo, ó, qualquer tamanho de mensagem eu estou aceitando. É um filtro inútil na prática. As nossas APIs estão estabelecidas basicamente dentro desse conteúdo aqui, sobre Acquiring Transactions e Wallet. Tá. Algumas APIs aqui ainda não estão feitas. Tá. As que estão funcionando aqui para nós hoje estão, pelo menos em homologação, é a de exclusão de pedido, a de callback, a de consulta de pedido e a de checkout. As demais ainda a gente precisa entender qual que é a demanda, quando é que a gente vai trabalhar com elas. Elas estão on hold, digamos assim. Tá. Além dessas, eu tenho dentro da OAuth 2.0 algumas coisas do acesso ao Cadu, onde eu consulto o serviço lá do AOD via Service Bus para consultar se o usuário está autenticado lá, está válido lá. E também para consultar os dados do comprador. Tá? Esse é o principal produto do Single Sign-On. A gente vai fazer o Single Sign-On e depois de todo o trâmite feito, a loja consegue consultar os dados do comprador, visto que ele já autorizou isso à loja. Tá? Essa policy que gerencia isso aqui. Para começar, vamos entender como que funciona a policy de checkout de pedidos. Tá? Se eu der 2 cliques nessa policy aqui, barra wallet, barra EC, barra vem wallet transactions post, um duplo clique nela, eu consigo enxergar o fluxo de comunicação dela. Tá? Cada unidade do fluxo de comunicação dentro do API Gateway se chama filtros, que eu consigo ver aqui à minha direita. Tá? Todos esses filtros aqui estão separados por categorias, as quais vocês conseguem selecionar um filtro aqui, clicando, segurando e arrastando para cá, na qual ele vai te pedir uma configuração. Ou você pode dar um duplo clique. Que deveria funcionar, mas não funcionou.
É, numa uma policy, o que é importante se notar a respeito da composição de filtros? Se vocês repararem, eu tenho ao lado esquerdo de cada uma das policies os dizeres ou start end ou end para cada uma delas. A start end é uma policy que vai determinar que ela é o início, tudo começa por ela. Ou seja, se uma requisição chegar por aqui, barra EC, barra V1, barra wallet, barra transactions, ou barra wallet, barra transactions, eu caio nessa policy aqui, começando por esse filtro. Ok? Por que aqui eu tenho um start end? Porque eu posso começar e acabar aqui nessa mesma policy. Eu posso ter algum erro aqui que determine o fim da execução dessa policy nesse cara aqui. Eu tenho outros filtros aqui que não são nem start nem end, que eles são digamos filtros lógicos. Eu não tenho processamento nele, eu só determino conteúdo lógico dependendo do que ele faz. Nesse caso aqui, esse filtro que está selecionado, ele verifica qual o content type da requisição, o que o cliente chamou aceita, e a partir disso eu posso determinar um cenário de sucesso e um cenário de exceção para determinar nesse caso. Se o usuário aceita JSON como resposta na requisição, eu gerencio meu processamento da policy para que ao final eu tenha uma resposta em JSON. Se não, eu vou devolver XML pro meu cliente. Para isso, esse filtro aqui, na configuração dele, eu vou selecionar a opção Deny Content Types, ou seja, negue qualquer tipo de conteúdo que chegar para mim aqui. Eu vou dizer que a condição é falsa. Porém, eu posso permitir os tipos abaixo, no caso, para JSON aqui. Na prática, o que esse filtro significa? Se for JSON, então processe da forma seguinte. Se não, processe de outra forma. Que é o que vai acontecer aqui, ó. Fechando aqui, abrindo na visão da policy, essa setinha verde aqui indica sucesso. Indicando sucesso, eu faço as minhas conversões para que no final eu tenha um response com JSON para o usuário. Se não, eu trato como XML e faço o processamento nativo dele, que é via XML. Eu vou me comunicar com o Service Bus via XML e voltar com XML. No caso do JSON, o que a gente faz? A gente recebe JSON, converte para XML nesse filtro aqui, JSON to XML, manda a requisição para o Service Bus. Eu pego a resposta do Service Bus e converto para JSON novamente. Tenho que fazer umas regras de scripting aqui para remover o root node do JSON para devolver no padrão correto, e seto o response de acordo com esse processamento da linguagem de script. Tá? Todo e qualquer fluxo de exceção que não esteja previsto na minha policy, que são esses dois casos aqui, ó, tenho dois fluxos de exceção previstos. Qualquer outro não previsto, eu tenho um elemento de fault aqui chamado, no caso aqui, qual é o USB fault. Eu criei uma policy padrão para gerenciar os erros das minhas APIs que se comunicam com o Service Bus. Eu não preciso ficar toda hora remontando a lógica de como eu posso me comportar. O Service Bus me devolveu um subfault por engano. Aqui eu trato de forma genérica. Eu não preciso jogar tudo, poluir a policy com esse tipo de regra. Tá. Vendo no detalhe aqui, vamos entrar policy por policy para a gente ver o que acontece no detalhe.
Eu tenho esse primeiro filtro aqui, que é o de entrada, que é, é uma leitura dos headers de HTTP, que ele vai ler do header authorization e jogar isso dentro de uma variável local, ou atributo, que a gente vai chamar de authorization. Tá? Essa variável authorization a gente vai usar nos filtros seguintes para que eu consiga extrair o usuário e senha dela. O que é esse authorization? Ele é um header codificado em Base 64 que você recebe na requisição, e internamente eu vou extrair ele desse Base 64 para tratar o valor bruto dele e validar a autorização dele em servidores internos. Então, eu posso fazer com que ele faça o decode automático, mas não funciona bem. Ou seja, para ele já extrair automaticamente para cá. Ou posso selecionar a opção de Use Query String. Ao invés de pegar do header, ele vai ler tentar tanto ler do header quanto da Query String. Uma vez que eu tenho a variável aqui, se eu clicar com direito aqui e selecionar e ver a opção Show All Attributes, eu consigo entender o que entra e o que sai do filtro. No filtro eu entro com a variável de contexto http.headers e saio com authorization. Isso não significa que eu estou apagando HTTP headers. Eu estou apenas criando authorization. Ou seja, a partir desse momento eu tenho no contexto HTTP headers e authorization. Tanto que no próximo filtro vocês conseguem observar que a entrada dele requerida é authorization. E a partir dele eu crio duas variáveis, que é o subject ID, que é o usuário, e o subject password, que é a senha. Esse filtro é uma linguagem de script, a gente optou por Groove para poder fazer essa extração. No código aqui, ele é bem enxuto. Qual que é a tratativa dele? Ele lê um atributo com esse message get que eu tenho no contexto, tá? Eu uso os componentes dele de Base 64, os decoders de Base 64 dele para fazer o decode, tá? Baseado nessa regra aqui de substring, tá? Uma vez feito o decode, o Base 64 ele tem um formato. Deixa eu abrir um editor de texto aqui. Ele tem um formato onde eu determino ele com o usuário senha. Isso vira Base 64 e você recebe. Nesse filtro ele traduz do Base 64 para um encode reconhecível, para poder ler esse valor aqui antes dos dois pontos e esse valor depois dos dois pontos. Lidos esses valores, eu atribuo usando esse método put a variável a partir o index of antes dos dois pontos, e usando o index of para pegar depois dos dois pontos também. O importante nesse filtro aqui é que a simples codificação não determina a variável que entra e a variável que sai. Você tem que usar aqui, ó, a aba Filter Attributes para determinar o que realmente vai entrar e o que vai ser gerado. Se você não faz esses dois passos aqui de criar o requerido e o que vai ser gerado, o script não funciona. Você vai ter problema em runtime. Você consegue até fazer o deploy, vai subir umas flags vermelhas aqui, mas você não consegue executar. O importante é que esse filtro de script language faz uma base de repositório de códigos. Conforme você vai desenvolvendo os scripts dentro das policies, você vai armazenar ele nessa base interna dele. Ele já vem com alguns scripts por padrão, mas por exemplo esse de fazer extração de Base 64 via Groove, ele não tem como default, foi criado e ele foi salvo aqui no repositório de código interno dele. Tá. Ele vem aqui com
para decode e encode ele vem de JavaScript, que aí você consegue trabalhar com ele direitinho. Toda vez que eu crio um filtro, ele vai te dar aqui na parte next mais uma situação de gerenciamento interna da policy em runtime nos logs, para dizer quais as mensagens que eu vou configurar dependendo do level do log configurado no ambiente e qual tipo de categoria. Essa categoria é mais para você fazer gerenciamento, ela não influencia em nada no runtime. Posso deixar ela aqui como miscellaneous, ou posso trocar ela para authentication, que para mim não vai fazer diferença em runtime. É mais para saber como é que eu categorizei ela dentro da minha construção. Então, agora partindo mais para a estratégia de montar a comunicação para o Service Bus, lá ele vai receber esses dois parâmetros que eu extraí do Authorization Header via outros dois headers chamados Client ID e Client Secret. Então eu vou pegar essas duas variáveis que eu extraí e usar um filtro chamado addHttpHeader para adicionar esses valores. Uma vez que eu adicione o filtro, eu vou dar um nome para ele e o valor dele baseado em uma variável. Aqui eu coloquei como para sobrescrever a variável, mas por questões de segurança, de cagaço mesmo. E aqui, ao invés de adicionar ele no body, eu vou adicionar ele nos headers HTTP, que foi a estratégia que eu montei lá no Service Bus para receber essa informação, tá? E aqui da mesma forma o next, você faz gerenciamento interno para fazer login e finish. Adicionei o secret, o ID é a mesma estratégia, tá? Não muda em nada. Adicionei os dois headers no meu contexto http.headers. Aí eu determino qual content type que eu recebi do meu cliente e faço o processamento específico. Eu vou correr para o lado do JSON, porque do lado do XML ele tem tudo do lado do JSON tem tudo da parte do XML, tá? Então só tem umas coisas específicas aqui a respeito de content type mesmo. Se tiver um content type inválido, eu vou usar esse filtro aqui, ajustar erro, que eu vou devolver uma mensagem, que eu estou setando uma mensagem aqui no corpo da requisição, tipo de conteúdo não suportado, tá? E devolvo essa mensagem através de um filtro chamado reflect, que nele eu consigo, que ele me permite devolver essa mensagem para quem me chamou com status HTTP específico. Então aqui estou devolvendo para ele com status HTTP 400, tá? Que é equivalente a eu não suportar esse tipo de conteúdo que ele me mandou, que não é nem JSON nem XML. Esse segundo aqui, ao contrário do primeiro, ao invés de ele aceitar JSON, ele vai aceitar, cadê aqui, Application XML, tá? Text XML e Text XML asterisco. Ele vai aceitar esses três tipos de conteúdo, tá? Uma vez que eu determinei que o tipo de conteúdo é JSON, eu vou usar esse filtro aqui, JSON to XML, que ele é automático, funciona, tá? Desde que você o parametrize de forma correta. A única parametrização que ele te pede é o elemento root do XML, para que a partir dele ele faça toda a tradução para JSON, tá? Deixa essas duas caixinhas selecionadas aqui, tá? E a partir daí o meu content, ele vai extrair de content body e jogar para content body. E aí eu consigo usar um filtro chamado Connect to URL para mandar isso para o Service Bus, tá? Nessa configuração, o que é padrão você fazer?
configurar a URL do proxy, no caso do Service Bus. Esses valores aqui normalmente são configurados em filtros, para que você não perca a rastreabilidade disso. Vou mexer aqui dentro do filtro Connect URL e não fica claro na policy. Tá? Isso às vezes dá uma perda de rastreabilidade que acaba prejudicando a manutenção do código. Tá? E aqui umas outras abas, se você precisar de algum certificado para se comunicar com essa instância do Service Bus, ou qualquer outra URL que você vá se comunicar, e também alguma estratégia de autenticação. Se você precisar, se esse serviço ou se essa URL precisar de autenticação, você cria um perfil de autenticação aqui para poder fazer a comunicação com essa URL. E aqui em Settings eu consigo gerenciar algumas coisas de retry, failure. Se eu preciso de algum proxy server, que é o caso da Stelo, quando eu preciso chamar um serviço externo, como por exemplo o callback, eu estou chamando alguma coisa na extranet, então eu preciso de um proxy ainda dentro da DMZ para esse proxy se comunicar com o serviço externo. Hoje a gente está com um problema no ambiente lá que eles estão tentando resolver com o suporte da Oracle em relação a essa configuração de proxy para a extranet para os meus servidores. Tem a configuração de redirects, para se ele tiver algum redirect você determinar. E também você pode barrar alguns headers aqui de acordo com a configuração. Tá. Voltando aqui para request, aqui eu tenho a configuração de método, tá? Aqui por default é post. Content body que eu já configurei aqui, que eu converti o JSON, ele vai para XML, então aqui ele vai aquele XML convertido. E aqui os headers que eu setei lá, o client ID e o client secret, mais os headers que já vieram, eu posso também enviar. Terminei o processamento do bus, ele vai me dar uma resposta com essas informações aqui, as quais posso trabalhar. Poderia determinar, por exemplo, a partir do HTTP status do OSB, se eu tenho sucesso ou se eu tenho erro. Só que aqui eu não tenho essa preocupação. Eu trabalho com o caso de sucesso e o erro está aqui no call OSB, no elemento default. No contrário, eu já tenho uma tratativa diferente. Se eu vou converter XML para JSON, eu não vou usar o nome do elemento root, sim uma XPath, para determinar o que eu quero desse XML para ser convertido em JSON. Clicar aqui em Edit, que eu vou ter uma XPath que determina que eu quero um elemento Transaction Data. Reparem que aqui eu não tenho nenhum namespace para ele. Se eu quisesse receber um elemento que ele tivesse qualificado com namespaces, eu teria que configurar aqui. Qual é o prefixo que veio aqui no elemento se relaciona com qual URI. Isso eu vou fazendo para quantas vezes forem necessárias. Qual o prefixo e qual o URI necessária. Para o nosso caso lá, que a gente já faz que a gente já manda o elemento não qualificado do bus para a API, a gente não precisa configurar nada disso, apenas o XPath é o suficiente. Cancelo. Mas o que acontece? Quando eu converto as informações do XML para JSON, imaginem que eu tenha esse retorno aqui que eu estou mostrando na tela. Valor 1. Só uma ilustração, tá, pessoal? Não vai refletir a prática do que tem lá no projeto. Valor 2, 5.
Se eu converter isso diretamente buscando por essa XPF aqui, Transaction Data, como é que ele vai formatar o JSON para mim? Dessa forma aqui. Só que muito gerenciadores de conteúdo não aceitam isso aqui como um JSON válido. Que o contexto, o root context dele é isso aqui, ó. Tem abertura e fechamento de chave, e a partir dessa abertura e fechamento de chave eu tenho os meus valores e agregados. Então, isso aqui é a conversão automática do filtro. E para converter nisso daqui, ó, num elemento JSON válido, eu vou usar scripting novamente para remover esse nozinho aqui indesejado. Voltando aqui no Policy Studio, depois da conversão, eu tenho o script language que faz exatamente isso. Ele vai pegar a primeira ocorrência da abertura de chave e remover tudo que tem antes e devolver isso dentro de uma variável aqui chamada string. Como a gente não como a gente pega uma variável de contexto aqui, o content body, eu não preciso declarar ela aqui como requerida, tá? Então ele tem essa flexibilidade, tá? Feito isso, eu uso aquela mensagem para setar o content body com esse content type. E aqui no caso eu não preciso usar o filtro reflect, porque se eu for devolver com HTTP 200 eu não preciso mudar o status. E esse daqui é considerado como o fim do fluxo, devolvendo a resposta para o cliente, tá? Alguns outros detalhes aqui. Como que eu faço o setup das policies em design time? Imaginem que eu vou criar uma policy nova aqui, qualquer. O teclado pode funcionar, que legal. Alguém me empresta uma máquina decente aí? Tá? Não, só pra finalizar aqui. Oi? Não, relaxa, não precisa, eu consigo pular. A questão da fault aqui. Pra você determinar o que é início, o que não é aqui, é tudo via menu de contexto, tá? Posso trocar qualquer policy em qualquer momento aqui, dizendo que ela é o start. Set as start. Só que aí vai dar erro porque eu não tenho essa variável authorization que foi gerada pelo anterior. Posso voltar aqui. Eu teria essa opção aqui de set as a fault handler no meu menu de contexto se eu não tivesse essa policy aqui, esse filtro aqui como fault handler. Tanto que se eu tirar o checkbox dele, ele volta a ficar habilitado para qualquer uma, tá? Nesse caso aqui, eu estou setando como fault handler um cara que é um atalho para uma outra policy. Ou seja, tem essa policy chamada OSB fault que vai me determinar o que vai acontecer em caso de erro dessa policy e de outras policies também. Aí aqui vai um emaranhado do que pode acontecer. Eu estou prevendo aqui, primeiro, se eu vou receber um elemento chamado transaction error, que é um dos tratamentos de uma das XQueries lá no nosso ambiente, para lá no error handler devolver esse elemento, transaction error, se eu tiver algum erro realmente, para tratar de formas distintas. Se não for isso,
eu devolvo com um erro 500 internal server error. Devolvo uma mensagem padrão aqui para o meu usuário e fim de conversa. No outro caminho, eu vou extrair tudo da resposta desse transaction error, da mesma forma que eu fiz anteriormente, e devolver um erro 400 com um bad request, com a mensagem que já veio lá do service bus, tá? E para ambos eu dou um reflect das mensagens dos atributos para ele voltar para quem o invocou via shortcut, e também devolver essa resposta. Se eu clicar aqui em contexto, eu posso ver que eu tenho 3 policies chamando como shortcut dessa USB fault, tá? Vamos dar uma pausa